Jornal da Manhã vai conversar com o advogado especialista em direito econômico, Alessandro Azzoni. Vamos destacar a PEC dos precatórios. Olha só, Alessandro, muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Essa PEC dos precatórios. Ontem eu conversei com vários especialistas, inclusive da área econômica. O mercado financeiro não está vendo com bons olhos. Inclusive, relacionado também a tudo isso, a emenda secreta. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, aqui com a Jovem Pan, com os telespectadores da Jovem Pan. Existe o mercado vê como essa ruptura do teto, mesmo sendo por um caso de extrema pobreza, mesmo que seja um pagamento de um auxílio, mas essa quebra, ela abre uma margem de uma possibilidade de se quebrar outras vezes, né? Então eles ficam muito inseguros nesse sentido. É por isso que o mercado reage toda vez que se fala de quebrar o teto. Apesar que no próprio artigo, quando foi feita a questão do teto, ela já colocava uma situação de uso em casos de calamidade pública, e não deixa a extrema miséria, não deixa de ser um estado de calamidade pública, né? Então, nós estamos vendo pessoas realmente numa situação de extrema pobreza. E o mercado analisa isso como uma ruptura, né? Então, quer dizer, o governo não está fazendo o que ele se comprometeu. Vamos dizer assim, eu como investidor, eu fiz uma compra acreditando no modelo econômico do Paulo Guedes. Então, eu acredito no modelo de governo Paulo Guedes, que era ajuste fiscal, então, o mercado liberal. Então, isso me dá uma tranquilidade para eu fazer meus investimentos. E a partir do momento que você começa a ter de uma certa forma, umas intervenções e essa questão do ajuste fiscal começa a ficar em toga, então justamente o investidor fica naquela situação de o mercado age com uma vulnerabilidade. Você pode ver que toda vez que o investidor se sente inseguro, a primeira posição que ele faz é desfazer a bolsa e posicionar em dólar. Então, nós temos um efeito de queda da bolsa e um aumento na variável cambial, né? Ô Alessandro, conversando ontem com os analistas econômicos aqui de São Paulo, o mercado financeiro deve se pronunciar, né? Deve soltar um alerta para o governo federal dizendo, olha, do jeito que tá, não vai dar certo não, porque a análise feita por vocês do mercado financeiro é a seguinte: a classe mais pobre está ficando ainda mais pobre, dependendo agora de auxílio do governo federal. É um auxílio que ainda nessa PEC não foi aprovada, aí entra naquele famoso pagamento ao longo prazo do governo, e as dívidas vão ser pagas? O governo está jogando, dividindo em parcelas para mais 2 anos, para mais 4 anos. Como que vocês enxergam isso? E ainda o pior, que os analistas estavam me contando ontem, a classe média, a reserva da classe média está começando a se dissolver. Exatamente. Nós estamos com um problema o processo inflacionário, ela corrói completamente a renda. Então, esses índices inflacionários que são apresentados, ele é uma média nacional. Isso não significa que seja a minha inflação. Então, cada um de nós, eu costumo falar que cada um de nós tem a sua própria inflação. Você tem o seu próprio consumo, eu tenho o meu. Então, somente a classe média, a classe média, e conforme ela vai aumentando, ela tem uma despesa fixa e um custo maior para se manter. E para ela se manter nessa situação, ela gasta mais as suas reservas. Então, ela não consegue tirar, por exemplo, seu filho da escola, não consegue cortar certos luxos que acabam tendo, celular, internet, porque isso já faz parte da sua vida. Então, praticamente, ela começa a queimar as suas reservas para a manutenção da sua posição social. É diferente para quem está abaixo da classe média, que ela já está acostumada a fazer esses cortes, conforme o orçamento dela, ela é muito mais líquida nesse sentido de você fazer modificações. A questão do pagamento, me preocupa a questão do pagamento dos precatórios, porque primeiro, o que é um precatório? É uma ação ganha, alguém que o governo federal, o governo estadual e o municipal, quando perdem as suas ações, pagam com precatórios. E esses precatórios são emitidos justamente porque naquele ano
o orçamento não previa aquele pagamento, então tem que ficar previsto por orçamento subsequente. Então, jogar a dívida para frente, você coloca uma insegurança muito daqueles que foram vencedores nas suas ações, que precisam ser restituídos. Realmente, essa dívida ela vai ter que ser paga, primeiro porque é constitucional e vai ter que ser paga, ela não tem como o governo fugir dela. Mas vamos pensar assim, no ano passado, quando nós tivemos a questão do auxílio emergencial a R$ 600, nós tivemos o mesmo impacto sobre os gastos públicos, como ficaria, só que nós estávamos em março com a previsão de um PIB de menos 9,7%. Com o pagamento do auxílio emergencial, as famílias receptoras, elas destinaram diretamente para o varejo, ou seja, para consumo, o que estimulou a economia, pelo menos até 30 de novembro, quando nós saímos do 9,7, passamos para 4,1. Eu fiz até os cálculos agora, assim, da estimativa de como era pago a Bolsa Família. Nós tínhamos praticamente hoje, nós tínhamos 2.700, né, pagos em Bolsa Família. E com o reajuste, não estou falando do reajuste dos 400, estou falando do reajuste para 217. Nós vamos ter um incremento de 400 milhões injetados no mercado. E se for para 400, nós estamos falando de 3 bi a mais no mercado sendo injetado. Isso significa que essas famílias que estão recebendo extrema pobreza e pobreza, automaticamente elas destinam para o varejo. Isso significa que nós possamos ter um crescimento econômico. E havendo crescimento econômico, atividade voltando, lógico que aumenta a arrecadação do governo e ele consegue pagar as suas contas. Então, é uma questão aritmética agora. Agora, eu acho que, primeiro, toda distribuição de renda, ela traz um benefício. Então, eu acredito que, se nós olharmos a foto agora, é preocupante. Mas se nós olharmos essa injeção de capital dentro do mercado, como foi feito no ano passado, nós possamos ter um resultado muito mais positivo, que nós podemos ter um resultado muito mais positivo. Tá certo. Conversamos com o especialista em Direito Econômico, Alessandro Azzoni. Muito obrigado pelas informações e obrigado por participar aqui do Jornal da Manhã. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. A Jovem Pan é a minha casa. Tá ok, tá tudo certo. Um abraço para você.